Está começando agora o nosso Momento do Sorriso, um espaço preparado com muito carinho para falar sobre saúde bucal, prevenção e cuidados que fazem toda a diferença no seu dia a dia. Porque sorriso bonito é sorriso saudável. Vem aprender com a gente aqui no Família Verzola Recebe. Olá pessoal, eu sou a doutora Mayla e vim aqui hoje para dar algumas dicas sobre prevenção em odontologia. Tá? Muita gente acha que saúde bucal é apenas tratar cáries, fazer uma limpeza, e não é por aí. A saúde bucal começa dentro de casa com pequenos hábitos de escovação, de uso de fio dental e a visita regularmente ao dentista. E isso a gente vai prever futuramente, prevenir futuramente a perda de um dente, né? O sangramento gengival, a perda óssea. Então a gente consegue prevenir uma série de decorrências que leva você à perda de um dente e a um trauma. Pessoal, essa foi minha dica de hoje. Um abraço a todos. Alô Franca, alô vocês, amigos queridos do interior. Sejam todos muito bem-vindos. No ar, mais um programa da série Família Verzola Recebe. Como sempre, aqui pelo nosso canal 3 da NET Claro. Pessoal, eu gosto sempre de lembrá-los também que você sintoniza a gente através do nosso canal do YouTube, também através das nossas redes sociais. São 18 anos no ar, trazendo informação de qualidade, insights valiosos e convidados sempre especiais para estar debatendo diversos assuntos aqui com a gente no nosso Família Verzola Recebe. Pessoal, e hoje com alegria muito grande, eu estou visitando o escritório deste grande amigo, profissional dedicado da área jurídica de nossa cidade. Ele é também juiz do Tribunal de Taxas e Impostos do Estado de São Paulo e também exerceu por muitos anos a coordenação do curso de Direito da Unifran. Dr. Esdras Lovo vai nos contar um pouquinho hoje da sua trajetória na área jurídica e também falar um pouquinho do encerramento desse ciclo na Universidade de Franca, no curso de Direito da Unifran, onde por muitos anos ele esteve como coordenador. Nós vamos debater bastante isso em nosso programa de hoje. Doutor Esdras, seja muito bem-vindo. Que alegria tê-lo em nosso programa novamente. Você que é uma pessoa que eu estimo tanto. Foi meu professor no curso de Direito também, que tenho grandes lembranças. É uma honra tê-lo novamente comigo, tudo bem? Tudo bem. Lucas, mais uma vez eu que agradeço essa oportunidade, essa gentileza sua de estarmos aqui falando mais uma vez de temas tão importantes. E é uma satisfação, é uma grata satisfação estar com você aqui. Que maravilha! Doutor Esdras, depois de tantos anos à frente da coordenação do curso de Direito da Unifran, você sempre deixou uma marca importante na formação de centenas de profissionais. Agora você encerra esse ciclo na educação jurídica, sendo que, ao mesmo tempo, mantém uma atuação destacada no direito empresarial, também como juiz do Tribunal de Taxas e Impostos, como eu falei agora na abertura do programa. Mas só que nessa entrevista nós vamos debater um pouquinho mais sobre o encerramento do seu ciclo na coordenação do curso de Direito da Unifran. Já abrindo o programa, eu gostaria que você nos falasse por que depois de tantos anos na coordenação do curso de Direito, né? O que te motivou a estar encerrando esse ciclo? Conta um pouquinho para a gente, doutor. Lucas, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, eu venho analisando isso ao longo do tempo. Mas antes de falar aí dessa decisão, eu gostaria de falar um pouco desse histórico, o que aconteceu ao longo desse tempo, né? Certo. Desde o momento em que fui convidado para dar aulas na Universidade de Franca, no curso de Direito. Muito bem, em 2001, né, eu devo agradecer aí o Dr. Newton Comanetti, que era pró-reitor à época na Universidade de Franca, e falei com ele sobre a possibilidade de aulas. Ele franqueou isso, e aí falei com o Dr. Terce, que à época era o diretor, o coordenador do curso. Então, essas duas pessoas abriram as portas, então eu sou grato, é a primeira oportunidade que a gente tem, não é, para isso. E aí iniciei com as minhas aulas, fui
gratificante. Então, aula desde 2001, então completo 25 anos, né, na docência, ali no curso de Direito da Universidade de Franca. Período de grande satisfação, esse contato com os alunos, essa possibilidade é enriquecedora. Certo. Em 2008, eles me convidaram para coordenar o curso de Direito, não é? E naquela época a gente nem tinha uma noção do que seria coordenar o curso que estava de enfrentando ali, né? Queria enfrentar, não é? Mas demos início à coordenação, foi uma fase trabalhosa, muitos desafios, muito aprendizado, uma oportunidade de lidar com o ser humano, e aí você lida com as necessidades do aluno, as demandas do aluno, as demandas dos professores, as demandas dos sócios, as demandas da UAB, as demandas do MEC. Então o coordenador ele fica nesse fogo cruzado, não é? Mas graças a Deus sempre, né, batalhando de forma harmônica, pensando na melhoria do curso. Então, para que vamos dizer assim, o sucesso do curso de Direito tivesse ocorrido, nós temos que reconhecer o seguinte: você não faz nada sozinho. Com certeza. Nós dependemos das pessoas, de equipe, não é? E aqui também eu devo agradecer, por exemplo, ao apoio da família. Né? Isso fundamental, né? Fundamental. Então a Silma, minha esposa, sempre apoiando, e eu não tinha horário, o tempo todo dedicado e demandas, e ela sempre me apoiou, minhas filhas, não é? Letícia, Laura. Então isso é uma grande importância, é um fundamento. Sem dúvida, concordo com você. E paralelo a isso, nós tínhamos na época os fundadores, né, o Dr. Clóvis Ludovici, o Dr. Abib Cury, que sempre me apoiaram integralmente. Então a gente não pode deixar de reconhecer o legado desses homens e o apoio. E depois que o Grupo Cruzeiro do Sul adquiriu a Universidade de Franca, também um grupo extremamente sério, né, que dá-nos oportunidade, e aqui um dos sócios fundadores, que é o professor Renato Padovese, sempre que tive contato com ele nas demandas, também apoio, né? E aqui internamente, atualmente, com o reitor, o professor Elcio, e a pró-reitora, a professora Colette, apoio total, né, a tudo isso que a gente faz. E, finalmente, a equipe de professores do curso de Direito, a secretária Yara. Então, o que acontece? Esse grupo, ao longo do tempo, foi sendo lapidado, apoiado. Então, esse período, Lucas, essa trajetória é muito importante, não é? E, no meio desse caminho, você tem que se relacionar com os órgãos de Estado. Então, eu devo agradecer também a OAB, os presidentes da OAB, com os quais eu tive contato, apoio total. Correto. O Ministério Público, todas as vezes que nós precisamos do Ministério Público, em qualquer circunstância, tivemos o apoio deles. O Poder Judiciário, né, os magistrados, palestraram na instituição, nos ajudaram, fizeram júri simulado, né? Os delegados de polícia, né? Quantas vezes participaram em palestras. Então, Lucas, isso é um contexto que... Aqui, ó, eu estou lembrando agora, vai falando, passa um filme lembrando na nossa cabeça, não é? De tanta coisa boa que aconteceu, não é? E o quanto é importante esta harmonia, este relacionamento, não é, com as pessoas, para que dê esse resultado. Então, o curso de Direito hoje, ao longo desse tempo, é um curso respeitado, reconhecido, os nossos números, a credibilidade interna, a credibilidade externa, não é? Então, tudo isso é algo assim muito importante, não é? Sem dúvida. Agora, voltando para a pergunta, né, inicial que você me fez, não é? Lucas, foi uma decisão muito difícil. Por quê?
eu sou grato à Universidade de Franca. Gratidão total. Vou só historiar um pouquinho mais aqui, se você me permite. À vontade. A minha primeira faculdade em tecnologia da informação, na década de 90, foi na Universidade de Franca. A primeira formação superior que tenho foi na Universidade de Franca. Sim. Depois tive a oportunidade de fazer mestrado, as aulas e essa história que eu te contei. Correto. A Silma, minha esposa, fez geografia e também fez direito. As minhas duas filhas, elas estudaram na Unifran desde o colégio alto padrão e depois uma fez direito e mestrado em linguística e foi professora, a professora Letícia, Legal. no curso de direito. A Laura fez medicina veterinária, não é? Fez depois um mestrado dentro da veterinária por conta da professora dela. Então veja, é muita gratidão, é uma instituição que durante 25 anos, não é, fez parte da minha vida, tem e terá uma importância muito grande. Com certeza. Então, Lucas, tomar essa decisão não foi assim precipitada, não, foi algo pensado. Falei com a minha esposa durante algum tempo, fomos ponderando. E por quê? Exatamente porque é um lugar que eu amo. Eu amo dar aula, eu amo fazer a coordenação do curso de Direito, é prazeroso para mim, não é um fardo. É algo que eu sempre fiz com muito amor, com muita dedicação, com muita garra, não é? Com muita ética, com muita lealdade. Mas tudo na vida tem o seu tempo. Eu acredito que foi um ciclo que se encerra agora de uma maneira transparente, honesta. Tratei disso ao longo desses últimos meses com a reitoria, né, o professor Elcio, fomos conversando, sempre me colocando à disposição para fazer isso da maneira menos traumática possível. Então o curso está bem, o curso está programado já para o segundo semestre de 2026 agora, está tudo tranquilo. Então o coordenador que me suceder, ele vai ter um ambiente tranquilo, tudo preparadinho ali, tudo preparado. E também eu vou, claro, se a instituição precisar, me coloquei à disposição naquilo que for necessário. Então, para fazer essa transição da forma mais tranquila, mais harmoniosa. E o que eu desejo? Não é? É um curso que eu tenho amor. Não é? Eu desejo de coração que esse curso continue tendo sucesso, continue transformando, Lucas, a vida dos alunos. É algo assim, é muito importante. E aí, por que eu tomei essa decisão? Então, por que eu fiz isso? Como você disse, eu tenho um escritório de advocacia empresarial, que tem uma demanda. Não é? Esse ano, eu fui nomeado novamente como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Eu sou diretor jurídico do CIESP, em âmbito estadual. Tem mais essa função também que eu não citei aqui, pessoal. Então, veja, eu tive que fazer uma opção, não é verdade? Sim. E a decisão em conjunto aqui, repito, com a minha família, foi exatamente essa de deixar a coordenação, as aulas na Universidade de Franca e fiz isso, estou fazendo isso de uma maneira muito tranquila. Você esteve presente, nós há umas duas semanas atrás, né, numa quinta-feira, nós fizemos uma despedida emocionante. E como foi, viu, pessoal? Emocionante, você estava lá. Então, nós tivemos ali a presença da reitoria, a presença de todos os coordenadores, todos os professores do direito, esses representantes da OAB, Ministério Público, Poder Judiciário. Pois é. Né, o próprio Dr. Terce, que me antecedeu e me fez a indicação. Então, Lucas, é algo assim, repito... Difícil, uma decisão difícil de tomar, difícil. Né? Imagino que você passou até tomar essa decisão, viu, doutor? Sim. Mas, em linhas gerais, essa é a circunstância e o que me deixa mais feliz, e é algo que eu valorizo,
você entrar bem, mas sair melhor ainda. Com certeza. Deixar as portas abertas. Não é? Sair pela porta da frente. Sair pela porta da frente. E ter as portas abertas. Importante essa sua colocação, doutor. Isso me tranquiliza, não é? Porque eu saio com essa sensação de um trabalho bem realizado, uma missão cumprida, não é? E deixo amigos e saio pela porta da frente. Aliás, eu não quero nem usar essa palavra saio, porque eles já me disseram que as portas estão abertas ali, para eu ir, para eu fazer palestra, para eu frequentar a Universidade de Franca. Então você se ausenta momentaneamente ali, pronto, né? Vamos falar. O dia que me der muita saudade, eu quero dar uma aula aí numa sala. Então é isso, meu amigo Lucas. Legal, eu acho muito bacana. Uma das coisas que eu acho mais interessantes, mais importantes na vida, doutor, é a gratidão. Foi isso que você transpareceu aqui no primeiro bloco do nosso programa. Eu acho muito importante agradecer as pessoas que tanto fizeram bem para a gente, que tanto abriram as portas. E isso você fez muito bem aqui no primeiro bloco do nosso programa. Parabéns pela postura. Eu acho muito importante a gratidão, o reconhecimento e o agradecimento. Parabéns, viu, doutor? Obrigado, Lucas. Obrigado. Pessoal, vamos para o intervalo comercial? Já já a gente volta com o segundo bloco do nosso programa. Rapidinho. Neste mês de maio, celebro com muita gratidão um marco extremamente significativo na minha trajetória. 18 anos ininterruptos à frente do programa Família Verzola Recebe. Mais do que números, essa caminhada representa compromisso, dedicação e, acima de tudo, respeito ao público que me acompanha ao longo de todos esses anos. Foram mais de 2.500 convidados recebidos, cada um trazendo consigo histórias, experiências e conhecimentos que enriqueceram profundamente o conteúdo do programa. Sempre tive como propósito levar ao telespectador temas interessantes, relevantes e informativos. Assuntos que provocam reflexão, agregam valor e dialogam com o cotidiano das pessoas. E é justamente essa essência que mantém o programa vivo, atual e conectado com quem está do outro lado. Ao longo dessa jornada, aprendi que comunicar vai muito além de falar. É ouvir, compreender e dar espaço para diferentes vozes. É isso que busco em cada entrevista, em cada encontro, em cada edição. Celebrar esses 18 anos é olhar para trás com orgulho, mas também seguir em frente com ainda mais vontade de fazer melhor, de inovar e de continuar levando conteúdo de qualidade ao público. Meu sincero agradecimento a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Seguimos juntos, com o mesmo entusiasmo do primeiro dia. Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Pra quem quer aprender, desenvolver, a CIF é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra CIF e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a CIF é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra CIF e seja associado. A CIF, conectando e desenvolvendo empreendedores. Mavicar. Seu carro merece cuidado de quem entende. Quando o assunto é segurança, desempenho e confiança, não vale a pena correr riscos. Seu veículo merece atendimento especializado e um serviço realizado com qualidade, transparência e responsabilidade. Na Mavicar, você encontra uma equipe experiente, preparada para realizar manutenção preventiva e corretiva, diagnósticos precisos e serviços mecânicos completos, sempre utilizando tecnologia, agilidade e o compromisso de entregar o melhor resultado para você. Seja para uma revisão, troca de peças, suspensão, freios, motor ou qualquer necessidade mecânica,
A Mavicar está pronta para cuidar do seu veículo como ele merece. Mavicar, confiança que move você. Avenida Doutor Hélio Palermo, 6115. Mavicar, qualidade, honestidade e excelência em cada serviço. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Doutor Esdras, me fale uma coisa. O que essa experiência como coordenador acrescentou na sua trajetória profissional e pessoal? Lucas, excelente pergunta. Foi um divisor de águas, não é? Vamos pensar assim, profissionalmente, não é? Sempre foi uma referência para a advocacia, contribuiu muito pelos estudos que você tem que fazer, não é verdade? Pelo seu dia a dia, a sua trajetória. Do ponto de vista pessoal, é uma pós-graduação, é um doutorado em aprendizado, porque você tem que se relacionar com as pessoas, conseguir separar aquilo que é possível, não é? Então, isso foi um aprendizado gigantesco. Então, eu tive a oportunidade, não é, de conviver. Tiveram momentos difíceis? Sim, mas eu te diria que é uma riqueza. É uma riqueza, uma riqueza, uma base profissional e pessoal muitíssimo importante na minha vida. Bacana, bacana. E que marca você acredita ter deixado ali na coordenação do curso, doutor? Olha, pergunta difícil, né? Eu quero crer assim. Teve uma ocasião que eu fiz uma enquete assim com os professores nas reuniões sobre a minha gestão, né? O que aparecia nessa gestão. E a maioria, os professores, sem saber um do outro, né, colocaram o que mais apareceu. A palavra lealdade. Não é? Isso me deixou muito feliz. Eu acho que é muito importante. Se você não for leal às pessoas, aquelas pessoas que se relacionam com você, dificilmente você vai construir algo sólido. Não é? Certo. Então, além do respeito, do profissionalismo, da ética, então essa é a palavra que mais apareceu. Eu acho que isso é muito importante. Se pudesse falar numa marca, essa marca, uma lealdade aos alunos, à instituição, aos professores, às pessoas que se relacionaram comigo. Bacana, bacana, bacana. Doutor Esdras, teve algum projeto implantado durante sua gestão como coordenador que você considera como um divisor de águas? Sim. Tem é até engraçado que nós implementamos diversos projetos durante esses 18 anos aí na coordenação, não é? Mas um que chamou muita atenção e a princípio ele incomodou muito, nós implementamos uma prova que chama Teste Integrado Progressivo, que a gente chama de TIP. Certo. O que é essa prova? Por exemplo, o aluno do 5º ano, a cada semestre, a gente aplica esta prova com as matérias cumulativas. Então, um aluno do 5º ano, por exemplo, que está fazendo essa prova, cai matérias do 1º semestre ao ponto em que ele está. Certo. Então, veja, alunos do 3º cai tudo que ele já estudou e assim sucessivamente. Isso provocou um auê, né? Meus alunos não queriam porque valia 1,5 ponto, eles queriam me matar por conta disso, né? E tal, reclamavam de 10 reclamações, 11 era sobre o tipo, né? Mas eles não sabiam de uma coisa importante, que o aluno, naquele momento, ele vê a nota, mas essa prova, ela é extremamente interessante. Por quê? É comum você aprender uma matéria, você ter uma disciplina lá no começo, no 1º semestre, depois você não tem mais. Sim, e aí você acaba distanciando, não estudando aquilo. O nosso propósito era simples, de fazer a cada semestre uma recapitulação das matérias que ele tinha aprendido. Resultado, Lucas, com esta prova, sem dúvida nenhuma, foi um divisor, um projeto muito interessante. Tanto é que os nossos números de aprovações na OAB de quintanistas sempre foi altíssimo. A gente atribuía a
claro, aos estudos, às aulas, tudo, mas um método, né, para você revisar forçadamente as disciplinas estudadas anteriormente. Então eu atribuo esse foi um marco, um projeto. Legal, legal. E quando você pensa nos alunos que passaram pelo curso durante sua coordenação, o que mais te orgulha, doutor? Lucas, esse é o grande ponto. Tudo que nós fazemos, o professor quando dá aula, a coordenação, tudo é feito para o aluno. Se não chegar nele, se o aluno não tiver sucesso, não serviu, não é? Então, Sim. Com essa premissa, e nas reuniões eu sempre falava para os professores um outro detalhe, além do aluno. Eu falava, quando você olhar para um aluno sentado ali, você multiplica por 5. Porque é a família dele, o pai, a mãe, os avós, os irmãos, que depositaram ele aqui para nós, confiando no nosso trabalho, confiando que ao término dessa faculdade, esse menino, essa menina sairia dali habilitado para exercer a profissão como advogado, juiz, promotor, delegado e assim vai. Então veja, esse é um grande ponto. E o aluno, ele é assim, quando você consegue fazer isso de uma maneira transparente, que ele reconhece isso, gera uma via de mão dupla. E aí está o segredo. Não é? Porque se o aluno, se você conquistá-lo, se você entrar na mente dele como algo importante, que você está ali para ajudá-lo de maneira honesta, sincera, querendo, ainda que ele fique chateado porque não tirou uma nota, porque isso, porque aquilo, mas ele reconhece que esse é o caminho. Então, dos alunos, eu tenho inúmeras lembranças positivas, algo assim que emociona. Uma delas, Lucas, eu tive diversas alegrias, mas essa me marcou muito. Eu tive um aluno que ele chegava todo dia atrasado e sentava lá na última carteira. Eu estava dando aula, ele não estava nem aí, não prestava atenção, tal, e eu monitorando, mapeando. Sempre aconselhava, vamos estudar, pessoal, cuidado. Pá. Mas você foi meu aluno, você sabe como eu que sei foi. como é que é. Bem, aí na primeira prova, aplicamos a prova, naquela época a prova valia 10, né? Nota máxima 10. Ele foi tão mal, tirou 2,5. Quando eu entreguei as provas para os alunos e fazendo a correção, ele veio, mas mal educado. Por que o senhor me deu 2,5? Eu tinha duas alternativas. Mandar ele para aquele lugar, né, e colocar ele, ou eu optei pela segunda. Eu falei assim, filho, fica aqui, eu vou conversar com você. Eu falei, eu sei que você é da cidade tal. Não vou falar a cidade, porque senão vai... Sim. Eu sei que você é da cidade tal. Seus pais estão lá, trabalhando, tirando da boca deles para sustentar você aqui. Você tem o privilégio de só estudar, você estuda pela manhã. Olha o desperdício. Você chega todo dia atrasado, você não presta atenção às minhas aulas. Né? Aí ele acalmou. Então não fui eu quem te deu 2,5, foi você quem tirou. Né? Então você tem duas opções. Você tem uma oportunidade na tua mão para estudar, para evoluir, para crescer. Faça isso. Bom, ele quietou, tal. Segunda prova, 7,5. Olha só, hein? Terceira prova, 9. Última prova, 10. Maravilha. Olha, mas, valeu né? demais esse bate-papo, hein? Vai escutando a cereja do bolo. Mas são muitos alunos. Aí na formatura, no dia da colação de grau dele, né? Lá, eu nem lembrava mais disso. Ele trouxe a família dele. Falou, professor, esse aí é o professor Esdras. Professor, podemos tirar uma foto com o senhor, a família dele. Então, o que ele fez? Ele chegou, refletiu, falou, poxa vida, ele tem razão. E falou para os pais dele. Então, o que aconteceu? Houve um resgate, né, daquele menino que estava ali, perdido, sem propósito,
ele despertou com aquilo. Então eu tive diversas situações, mas essa marcou, né? Então o papel do professor, o papel do pai, o papel do líder é muito importante, porque às vezes você tira alguém que está indo numa direção equivocada e coloca ele. Então, Lucas, para encerrar essa questão do aluno, é muito importante, então é uma satisfação para nós. Eu recebo e-mails, WhatsApps, encontro alunos, às vezes eu estou em outras cidades que foram nossos alunos e estão advogando com sucesso. Então é uma alegria. Eu falo esses meninos, né? Mas esses estudantes que são hoje profissionais, advogados, então isso é uma alegria profunda. Eu imagino, eu não tive a oportunidade de tê-lo como coordenador, mas sim como professor. Pessoal, vocês não imaginam tanto que esse professor, que esse doutor é querido, né? Eu estou falando isso na minha época de estudante lá do curso de Direito da Unifran, era uma pessoa extremamente querida, professor mesmo assim, que todo mundo gostava, porque sempre tem os professores que alguns gostam, outros não gostam tanto e tudo mais, mas o Dr. Esdras, ele era muito querido, viu? E a gente sabe que não é fácil, né? Falando como professor, estar na frente de uma sala de aula, como você falou, uns se dedicam, outros não, outros estão ali, tal. Ter que manter ali uma sala de aula não é tarefa fácil, né, doutor? Não é. É um dom. Tem que ter um dom, porque tem os alunos que realmente querem estudar, os bons, os maus, né? Eu, particularmente, era um dos melhores da sala, não sei se você se lembra disso, né? Com certeza, sempre nota máxima. Para descontrair um pouquinho, pessoal, antes do nosso intervalo comercial, a gente volta já. Rancho JP, no coração da natureza, onde a paz encontra o sabor. Existe um lugar feito para quem aprecia a verdadeira comida caipira. No Rancho JP, cada prato é preparado com carinho, tradição e aquele tempero que lembra a casa da avó. Comida feita no fogão a lenha, ingredientes fresquinhos e o sabor autêntico da roça. Aqui é para comer bem e aproveitar. Relaxe, respire fundo e aproveite a natureza exuberante que cerca nosso rancho. Avenida Major Alvarenga, 2700. Patrocínio Paulista. Telefone 16 99121 1765. Rancho JP. Sabor da roça, acolhido pela natureza. Venha viver essa experiência. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com mais um bloco do nosso Família Verzola Recebe. E hoje estou tendo a grata satisfação de receber o Dr. Esdras Lovo, dedicado e muito capacitado profissional da área jurídica e empresarial de nossa cidade, juiz do Tribunal de Taxas e Impostos do Estado de São Paulo, diretor do CIESP também, né, que eu não tinha relatado no início do nosso programa. E hoje nós estamos debatendo um pouquinho mais sobre a coordenação do curso de Direito da Unifran, que o Dr. Esdras deixou recentemente. Nós estamos falando um pouquinho desse histórico, desses relatos e muito mais no programa de hoje. Doutor, como é que o ensino jurídico mudou desde que você assumiu a coordenação até hoje? Olha, as mudanças foram poucas as mudanças do ponto de vista legal, vamos imaginar assim. E aí eu estou fazendo essa fala para complementar. O que acontece? Nós temos uma matriz que são as disciplinas que são ministradas.
O que tem no primeiro semestre, o que tem no segundo e até o quinto semestre. Essa estrutura ela é definida pelo MEC, né? Então tem portarias e tudo mais. Então ela é, vamos dizer assim, meio que engessada, você tem que seguir aquele padrão para atender. Bem, mas aí o mais importante é o que você faz internamente, né, com conteúdos, com as metodologias de ensino, para poder transmitir isso da melhor maneira para o aluno e, óbvio, que ele aprenda, que ele assimile tudo isso. Né? Então, essa questão desse projeto de educação, ele sofre poucas alterações. E eu diria que nós estamos num momento que está acontecendo uma quebra de paradigmas. Isso vem acontecendo e acelerou pós-pandemia. Não é? Então nós temos aí um ensino à distância que muda, porque o que nós estamos acostumados? Sentar na carteira como alunos e ouvir o professor falar presencialmente. Correto. Não é? A formação da maioria é essa. Não é? Esse é o modelo. Mas nós hoje estamos diante do ensino à distância, com a tecnologia isso mudou, e ótimo que tenha vindo. Nós estamos agora com a inteligência artificial. Nós temos uma geração, olha a combinação, Lucas. Nós temos uma geração, uma juventude com demandas diferentes, com reações diferentes, com sensações diferentes. Então, quem pensa o ensino tem que levar tudo isso em consideração. Correto. Não é tarefa fácil. Então, em linhas gerais, aí, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, é o modelo que nós temos e os desafios que estão aí colocados para a educação. Correto, correto. E na sua avaliação, doutor Esdras, quais competências um estudante de direito precisa desenvolver hoje, além de ter o conhecimento técnico, né? Olha, dentro do direito, porque quando você faz o curso de direito, você é um bacharel em direito, em ciências jurídicas. Muito bem. Então, você você não está fazendo advocacia. O bacharel em direito, ele tem diversas possibilidades. Uma delas é a advocacia. Claro que é a maior, né? A pessoa, todo mundo está fazendo advocacia? Não, é porque a pessoa não tem esse conhecimento. Não é? Muito bem. Então, com o curso de bacharel, ele pode exercer a advocacia, ser aprovado na OAB, ele pode ir para os concursos públicos, né? Com as exigências que tem. Então, veja. E aí os requisitos importantes, além dos técnicos, que é o domínio dos conceituais, das disciplinas que tem dentro do direito, que é uma infinidade, né? O direito é amplo, complexo. Eu diria que o estudante de direito, ele tem que ter aí uma predisposição para leitura, a escrita, prestar atenção nisso, não é verdade? Ter resiliência para lidar com os problemas. Porque veja bem, o cliente, se você é advogado, o cliente sempre vai trazer um problema para você resolver para ele. Sem dúvida. Esse problema pode chegar para o promotor de justiça. Esse problema vai chegar para o juiz de direito decidir. Esse problema pode passar pelo delegado de polícia. Então, esses atores que circulam aí, olha a capacidade, né? Essa capacidade de lidar com esses problemas alheios e fazer justiça. Ou seja, entregar a cada um aquilo que é seu da melhor maneira possível. Então, veja, são requisitos profundos, técnicos, emocionais, pessoais, espirituais, para que você consiga conduzir isso da melhor maneira possível. Bacana, bacana. Você falou um pouquinho agora há pouco sobre inteligência artificial. Impossível a gente não entrar nesse assunto também um pouquinho mais no programa de hoje. Como que tem sido, doutor, os professores ali na sala de aula, com a chegada da inteligência artificial, os alunos usando essa inteligência artificial, como que é para os professores isso? É indicado, não é indicado? Como vocês lidam com esse tipo de situação na sala de aula?
Bem, Lucas, essa é uma pergunta tão difícil de ser respondida que eu diria até que se eu soubesse, eu ganharia milhões de reais. Porque esta é a grande pergunta. Como fazer, como ensinar, como educar nesse cenário que você acabou de dizer, não é? Vamos lá, vou só assim pincelar algumas coisas. A inteligência artificial, maravilhosa, você chega aqui e pergunta para qualquer um, ChatGPT, tudo, vem tudo pronto para você. Pois é, justamente. O conhecimento está aqui agora, os conceitos estão aqui, não é? Então, eu vou fazer uma comparação com o modelo clássico, com esse modelo que nós estamos aí em transformação. Antes, o professor chegava na sala de aula, projetava os conteúdos, explicava cada um daqueles itens, os alunos estavam ali sentados, com livros, tal. E aí, se ele aplicasse uma atividade, olha, não pode usar nada, não pode consultar nada. Beleza, o aluno ia ali para ver o que ele aprendeu. Então, imagine hoje. O professor é maravilhoso. Eu chego aqui e falo para ele assim, olha, eu quero que você crie um caso prático para mim sobre essa disciplina, com essa característica, e vou falando para ele o que eu quero. Ele cria maravilhoso. Ele até fala assim, você quer que eu divida para você as atividades? Eu quero. Aí ele divide, uma parte da sala serão os advogados, a outra serão os juízes, a outra serão os promotores, a outra serão os delegados. Então, ele monta tudo. Muito bem, lindo, maravilhoso. Aí você chega na sala de aula e aplica aquela atividade. Se ele tiver acesso à inteligência artificial, a inteligência vai dar o resultado pronto para ele. Ele não vai ter que estudar nada. Pois então, é. Esses são os desafios, né? De como usar a inteligência artificial de modo que ela nos auxilie com esse aprendizado. E aqui eu vou ser um pouco duro. Não tem outro caminho para aprender, a não ser você dedicar. Ninguém vai colocar esse conhecimento na tua cabeça. É leitura, é observação, é ler de novo, é fazer. E isso dói. Pois é. Para aprender, não tem milagre. Você pode usar ali, né? inteligência, pode usar tudo. É isso que eu estou te dizendo. Então, hoje, há uma mudança. Eu tenho essas ajudas. Mas a gente chega ao ponto, por exemplo, qual que é o grande trunfo da inteligência artificial? É você saber perguntar para ela, que são os chamados prompts. Sim, não é? sim. Então, se você não sabe perguntar, ela vem com uma respostinha superficial. Então, até para usar a inteligência artificial de maneira inteligente... tem que ser inteligente também. Tem que ser inteligente. Você tem que estar capacitado para fazer. Então, imagine o conflito. E aí, essa preocupação. Então, nós estamos nesse momento. É um aprendizado para os professores, para a instituição, para os alunos, para todo mundo. Como que nós vamos seguir daqui para frente? Se você pegar os congressos, os estudos, os artigos, os juristas, os educadores estão debruçados para encontrar um equilíbrio entre tudo isso para que a educação tenha sucesso. Olha que interessante, hein, pessoal? Bacana, bacana. Vamos para o nosso último intervalo comercial? Já já a gente volta com o bloco final do nosso programa. Está começando agora o Momento Jurídico no Família Vezola Recebe. O espaço onde a informação vira poder, a dúvida vira esclarecimento e a justiça fica ao alcance de todos. Prepare-se para entender, se posicionar e agir. Porque quem conhece seus direitos faz valer a sua voz. Olá, meu nome é Daniele Dias Moreira, sou advogada, sócia fundadora do DMC Advogados e eu tô aqui para dar duas dicasinhas muito legais e também para fazer um convite super especial. Então, no final aqui dessa gravação, eu vou fazer um convite para quem está nos assistindo. Bom, a primeira dica que eu quero dar é o seguinte: investir na área imobiliária está hoje no mercado muito aquecido e ele é para todas as pessoas, todas as empresas, tanto para pessoas que não têm nenhum conhecimento nessa área,
pode sim investir na área imobiliária sem ter qualquer conhecimento prévio. Qual que é o caminho para se trilhar, para você ter êxito nesse negócio? Com certeza é você se assessorar. Você não precisa ser um expert da área imobiliária. Você precisa ter o interesse, né? Ter a vontade de se tornar um investidor da área. Mas a nossa orientação é que você se assessore para de fato você entrar nesse negócio sabendo exatamente aquilo que você está adquirindo, aquilo que você está contratando e não entrar numa barca furada, como a gente costuma dizer, ou comprar uma coisa por outra, né? Com total desconhecimento. E agora eu quero fazer para vocês um convite muito especial, que é o seguinte: aqui no nosso escritório, agora 15 anos, a gente comemorando aí, né, a existência do DMC Advogados, e a gente abriu para parceiros do nosso escritório da área imobiliária. Então, qual que é a nossa ideia? É a gente trazer com isso pessoas que também atuam em outros ramos dentro da área imobiliária, como seguradoras, arquitetura, engenharia, e junto conosco a gente faz uma parceria de ganha-ganha e faz aí um bom negócio. E além disso, a gente quer aproveitar aí o convite para a gente divulgar nossa segunda edição do nosso curso, que é a partir de agosto a gente já vai estar preparando aí. A gente teve uma primeira edição com muito sucesso, que foi uma imersão sobre incorporação imobiliária. Em breve nós teremos a nossa segunda edição. Então nos acompanhe. A gente vai deixar aqui o nosso contato. Quem quiser só dar um oizinho lá, que a gente já manda as informações sobre o curso, sobre as parcerias. E recebe também o nosso portfólio, o nosso DMC Connect, que você vai estar recebendo notícias atualizadas do setor. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do Família Verzola Recebe. Doutor Esdras, você já disse que deixar a coordenação do curso de Direito da Unifran foi uma decisão muito difícil. Mas me fala uma coisa. Como coordenador ali do curso, qual que foi uma decisão difícil que você precisou tomar ali como coordenador? Excelente pergunta, desafiadora. Lucas, a situação que mais me incomodou, né, foi na pandemia, que pelas mudanças do curso, eu tive que fazer algumas demissões. E demissões de professores, porque ao longo desses 18 anos, alguns pediram para sair, outras necessidades, enfim, né, nós fomos ajustando o que é natural. Né? Mas nesta reta final, teve um ajuste de matriz, uma redução de horas presenciais, e eu tive que fazer aí uma redução do número de professores, né? Professores capacitados, professores que estavam ali envolvidos com o curso. E o que é pior, eu tive que fazer essa demissão online. Então, esse para mim foi um momento muito triste, né? que marcou assim na coordenação que eu tive que fazer. Mas são meus amigos até hoje, compreenderam que não era nada uma decisão pessoal, né? Porque é um momento tão difícil e você deve respeitar as pessoas. O mínimo é fazer isso pessoalmente. Eu acho, eu já vi algumas instituições fazer demissão por telegrama. Meu Deus! Isso é um desrespeito. Aquele profissional que ficou ali com você prestando serviço durante anos. Sem então, dúvida. O mínimo é agradecê-lo, né, pelo período trabalhado, as horas dispensadas, e fazer isso de forma honesta, né, transparente. Então, esse ponto me deixou chateado na época. Entendo. Doutor Esdras, agora que esse ciclo se encerra, como você pretende continuar contribuindo com a educação jurídica? Olha, eu penso agora com mais calma escrever um pouco mais, produzir um pouco mais de artigos. Sempre que tiver a oportunidade, for convidado, né, alguma palestra, alguma aula, continuar participando, porque eu vejo assim, que não que a gente seja melhor ou saiba mais, mas esta experiência, estes anos dedicados à educação, a essa convivência, a todo esse contexto que nós mencionamos agora, eu creio que ele tem importância e seria bom ele ser repassado, dentro das medidas. Então,
Então eu pretendo sim não desligar, continuar fazendo cursos, palestras, escrevendo artigos, enfim, não quero me desligar de jeito nenhum da academia. E futuramente também não fecha as portas ali para um possível retorno às aulas? Não, eu vejo assim, eu tenho assim, estou bem fisicamente, se surgir alguma oportunidade, alguma coisa assim que, não descarto, estamos aí para isso. Né? Certo. Que conselho que você daria para quem vai assumir a coordenação do curso, doutor? Olha aí, agora eu te peguei, hein? Agora eu te peguei. Olha, eu vejo assim alguns requisitos para um sucesso na coordenação. Primeiro, a humildade. Né? Não ter salto alto, não achar que você é o dono do mundo. Não, né? Então tenha humildade. Segundo, saber ouvir. Ouvir as pessoas, ouça. E depois você faça um julgamento, uma análise. Tá? Então, isso é muito importante. Eu não estou nem falando do aspecto técnico, sim. Que é conhecer o direito, essas coisas, ter uma dedicação, amar o que faz. Isso vai fazer toda a diferença. Eu disse agora mesmo, eu sempre amei dar aulas, sempre amei coordenar o curso de Direito. Então isso para mim não era um trabalho, não era um fardo. Eu fazia isso com muito prazer gosto, mesmo, com muito prazer. Se você é muito triste você fazer alguma coisa que você não goste, que você faça pelo dinheiro, ou só pelo dinheiro, ou por outras razões, é muito triste. Então eu vejo estas características, além das técnicas, você ter essa humildade, saber ouvir e amar o que você faz. O restante vem, a pessoa vai aprendendo, vai criando a personalidade dela, o jeito dela, cada um tem seu jeito. Sem dúvida. Não tem uma receita, faça isso, mas essas características eu julgo que elas abrem as portas, ela pavimenta as estradas que você vai abrindo aí. Sem dúvida. O que os alunos, doutor, ensinaram ao professor e coordenador Esdras Lobo ao longo de todos esses anos? Eu costumo fazer uma brincadeira assim, Lucas, que o aluno, ele te põe no céu e no inferno no mesmo dia, entendeu? Então, o aluno, ele pode te elogiar, te exaltar, te enaltecer, mas ao mesmo tempo, o que é natural, porque você entra numa sala de aula, você tem aqueles meninos ali, os alunos, te observando. E você, quando você entra numa sala de aula, você não vende só conceitos, só ensinar. Você passa uma imagem. Você é um ser humano completo. Então, o teu caráter, a tua honestidade, a tua ética, os teus procedimentos, a maneira com que você se veste, a maneira com a qual você trata as pessoas, o carinho, o respeito, tudo isso passa essa imagem para o aluno. Então eu vejo assim, que o aluno ele vai medir você, ele vai testar você, mas eu quero crer que sempre procurei passar esta mensagem de honestidade, de ética, um tratamento respeitoso. Tanto Lucas, que em 25 anos nunca tive um problema assim, de um embate com um aluno, sim. uma necessidade. Nunca. Que maravilha, sempre respeitei e fui respeitado. Eu diria, eu sempre disse, só vamos nos respeitar, que esta é a base aqui do nosso relacionamento. Então, eu respondendo a tua pergunta, eu acho que esse respeito mútuo é uma ponte que liga aí essas duas partes, professor e aluno. Certo.
Doutora Esdras, antes de encerrar o nosso programa de hoje, gostaria que você me falasse, ao fechar esse capítulo, né, da sua vida acadêmica, eu acho muito bacana você deixar uma mensagem para aqueles estudantes que estão começando agora a sua jornada na área jurídica. Por favor, você com toda a sua experiência, dê esse recado. Lucas, para o aluno, eu sempre falo isso, se ele tem uma aptidão para o curso de Direito, a primeira coisa, eu acho que ele deve saber disso, fazer aí análises com psicólogo. Olha, eu tenho perfil para a área jurídica? Primeira pergunta, tenho perfil? Beleza, tem perfil. E o curso de Direito é muito rico, muito transformador. São mais de 150 concursos públicos. Você pode advogar, você pode dar aulas. Então, é uma riqueza o curso de Direito. Então, requisitos, primeiro a aptidão, para saber se ele tem aptidão. E aí, no curso, levar a sério, estudar, ser curioso, não é? Ir estudando. Ao fazer isso, não é? Durante esses 5 anos da convivência dele, vai ser uma riqueza. Não é? Então, Lucas, eu vejo dessa forma, encerrar esse ciclo foi assim uma decisão difícil, mas ela foi feita com muito respeito à instituição, aos dirigentes, né? E eu gostaria de manter isso, né? Então foi eu com estes desafios, novos desafios que tenho, esse momento, eu tive que fazer essa opção, né? Mas faço isso de maneira consciente, tranquila e, sobretudo, deixando as portas abertas. Maravilha, pessoal! Que programa bacana que a gente apresentou para vocês esta semana aqui no Família Verzola Recebe, hein? Doutora Esdras, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito meu convite, ter estado aqui comigo. Eu sei que foi uma decisão difícil, foi até um bate-papo um pouco difícil para você, porque a gente sabe o como você se dedicou a essa coordenação do curso, o como você era querido e é querido ainda por toda a instituição e pelos alunos. Eu sei que foi uma decisão muito difícil, mas como você disse, bem pensada, estruturada e tudo mais. Parabéns pelo trabalho, que você continue sendo esse profissional exemplar e admirado por toda a nossa cidade e por toda a nossa região. Parabéns, doutor. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço esse carinho seu, essa gentileza. Parabenizar você por sempre estar levando essas informações para a comunidade. São coisas assim que enriquece você, enriquece as pessoas, dá-nos a oportunidade de falar de um tema tão importante, tão interessante. É algo pessoal, mas que tem um reflexo na sociedade muito grande. Então, mais uma vez, meu amigo, eu gostaria de agradecer aí o teu carinho e a gentileza. Imagina, é sempre uma honra tê-lo em nosso programa, doutor. Pessoal, na próxima semana eu estou de volta com mais um programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!